A oração move a mão de Deus. Que grande honra e privilégio estar aqui mais uma vez para entregar uma palavra da parte de Deus para a sua vida e fazer uma oração por você e pela sua família. Eu irei entregar uma palavra da parte de Deus que se encontra em Apocalipse capítulo 12. Nós iremos falar hoje sobre as classes de anjos. Iremos falar acerca desse assunto importante. Talvez você já tenha sido visitado por anjos em sonho e você talvez não saiba. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 está escrito: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Os anjos, eles são espíritos ministradores. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, os anjos, eles se dividem em 4 principais classes. E nós iremos entender acerca dessas classes, como elas se definem, biblicamente falando. E nós iremos tratar também de algumas curiosidades que talvez você não sabia sobre os anjos. A primeira classe de anjos é a classe de serafins. Está lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, que está escrito que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz: Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu manto encheu o templo. E os serafins voavam acima dele. E eles possuíam 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins possuem uma característica interessante, que eles possuem 6 asas. Os serafins possuem 6 asas, e a palavra serafim, ela significa aquele que arde como fogo. Os serafins são anjos adoradores, eles ministram a adoração. Eles dizem: Santo, Santo, Santo. Uma vez lendo em Isaías capítulo 6, que os serafins estavam acima de Deus, eu comecei a me perguntar: Senhor, por que o Senhor permitiria que os anjos estivessem acima do Senhor? E naquele momento eu recebi uma revelação do Senhor extraordinária. O Senhor me disse: Filho, sabe por que os anjos, os serafins, adoram acima de mim? Sabe por quê? Porque só o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. E Ele não é adorado apenas de baixo para cima, mas Ele é adorado em todas as dimensões de tempo, espaço e matéria. Ele é adorado de baixo para cima, de cima para baixo. A palavra santo significa kadosh. É isso mesmo. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então essa é a classe dos serafins. A segunda classe de anjos são os mensageiros. E esses anjos mensageiros, eles são enviados aqui na terra em uma simplicidade impressionante, porque todos os anjos que são enviados aqui na terra para trazer uma mensagem, eles são anjos de uma simplicidade enorme. Por exemplo, assim como aqueles anjos que apareceram para as mulheres depois da ressurreição de Cristo, no qual nem as mulheres mesmo conheceram que eram anjos, acharam que eram algumas pessoas que estavam ali, mas eles eram anjos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 2, que nós hospedaríamos anjos aqui na terra. É a nossa hospitalidade. Esses anjos, eles se manifestam de forma simples, em momentos onde nós não estamos nem sequer esperando. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ver um anjo e você não soube, porque não lhe foi revelado, ou talvez os seus olhos não se abriram espiritualmente e você não percebeu, mas de repente Deus enviou um anjo, aquela pessoa que você não conhece, que cruzou seu caminho naquele dia, naquela experiência. Aquela pessoa te ajudou de algo que você estava precisando, só que aquela pessoa do nada sumiu e você não viu mais ela. Pois bem, essa pessoa pode ter sido um mensageiro de Deus, pode ter sido um anjo que Deus enviou, porque você estava precisando de socorro, de ajuda. Os anjos, eles sempre estão presentes em nossas vidas. E a Bíblia fala sobre isso. Em Marcos capítulo 1, versículo 13, está escrito:
E ali estava 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviram. Aqui está falando acerca da tentação de Jesus. No momento em que ele estava sendo tentado, 40 dias, a Bíblia diz que os anjos se apresentaram para Jesus e serviram a ele, logo após a tentação. Então os anjos estão presentes em nossas vidas, assim como estava presente na vida de Cristo. A própria palavra de Deus afirma isso, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Isso está em Salmos. E os anjos, eles se alegram também com a nossa salvação. A Bíblia diz que eles se alegram, a alegria no céu quando o pecador se arrepende. Isso está em Lucas 15, versículo 10. Então essa é a segunda classe de anjo, os mensageiros. Os anjos, eles possuem nome. E um dos nomes de um anjo mensageiro na Bíblia é Gabriel. A Bíblia fala sobre esse anjo Gabriel. Em várias passagens bíblicas a Bíblia fala. Lá em Lucas 1:26 fala sobre que Gabriel apareceu para Maria para trazer a notícia do nascimento de Jesus. Lá em Lucas 1, versículo 19, também está escrito que o anjo Gabriel aparece para Zacarias. Lá no livro de Daniel também está escrito que o anjo Gabriel aparece para Daniel quando ele estava orando. Então, os anjos são seres espirituais e reais. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico, irmãos. Terceira classe de anjos, já falamos sobre os serafins, os mensageiros, e a terceira classe de anjo é os querubins. A palavra querubim vem do termo querube, que significa protetor. Então, querubins são anjos protetores. Esses que está escrito em Salmos, que o Senhor enviaria os seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, querubins são anjos protetores, anjos de proteção. A Bíblia fala que Deus colocou querubins para proteger a árvore da vida depois que o homem pecou e comeu do fruto proibido. Satanás também era um querubim. Lúcifer era um querubim ungido para proteger. Isso está em Ezequiel capítulo 22, versículo 14. Então, é necessário entender que nós precisamos ter o conhecimento dos anjos, entender qual é a função deles aqui na terra, para que assim possamos confiar que o Senhor envia os seus anjos para nos guardar, pois a própria palavra de Deus, ela diz que os anjos estão a serviço daqueles que herdarão a salvação. Então, outra coisa interessante é que os anjos, eles podem aparecer também em sonho. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 21. O anjo Gabriel aparece no sonho de José para dizer para ele que receba Maria como sua esposa, pois o que estava sendo gerado no ventre dela era fruto do Espírito Santo. Então os anjos também se manifestam através de sonhos. E talvez você já teve algum sonho de uma manifestação de anjo e você não sabia, mas isso também é bíblico. Amém? E a última classe de anjos é o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo está no singular. A Bíblia fala sobre um general entre os anjos chamado Miguel. Ele é o defensor de Israel. Miguel, ele é um arcanjo de guerra, é um anjo de batalhas. Nas batalhas difíceis, aquelas batalhas espirituais, onde a oração de Daniel estava sendo impedida, que Deus trouxesse a resposta da sua oração, mas a Bíblia diz que o Senhor enviou um dos seus príncipes, chamado Miguel, para batalhar, para trazer a resposta da oração de Daniel. Então isso é muito importante. Arcanjo significa o general entre os anjos, amém? O comandante dos anjos. Eu quero trazer também algumas curiosidades acerca dos anjos. Os anjos possuem uma consciência e também uma personalidade. A Bíblia fala sobre isso, que os anjos eles possuem também uma personalidade, uma vontade. Veja que quando houve batalha no céu, a Bíblia diz que o diabo ele corrompeu a terça parte dos anjos que estavam no céu. Ou seja, os anjos eles têm uma decisão própria, eles têm uma vontade própria e eles decidiram se corromper, decidiram pecar, trazendo assim também para eles a condenação eterna, pois não há possibilidade nenhuma
de um demônio, de um anjo caído, ser novamente renovado e herdar a vida eterna, pois eles pecaram em uma condição espiritual eterna. Eles estavam na eternidade e pecaram na eternidade, por isso a sua condenação também será eterna. A Bíblia fala que o fim dos anjos caídos será o juízo eterno, fogo eterno. Isso está em Mateus capítulo 25, versículo 41. Outra coisa interessante também é que a Bíblia diz que na vinda do Senhor Jesus, Ele virá com os seus anjos. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 27. Os anjos, eles também se transfiguram, eles se transformam. Como eu disse aqui, quando aparecem aqui na terra como mensageiros de uma simplicidade, de uma humildade muito grande. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Pois não é maravilha, pois que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. A Bíblia diz em João 10,10 que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, a partir de hoje, a sua visão espiritual, ela estará ainda mais aberta acerca do reino de Deus, o reino dos céus, e você poderá entender que assim como também Jesus e o Espírito Santo está com você, os anjos do Senhor também são enviados para proteger a sua vida. E nesse momento eu quero orar por você, para concluir esta palavra que foi ministrada, para que Deus abençoe ainda mais a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e amado Pai, visite essa pessoa que está nesse momento em sua casa, agora mesmo. Toque o coração dessa pessoa e manifeste a realidade do reino de Deus sobre essa pessoa. Ó Pai, que a plena confiança e certeza de que os anjos do Senhor estão com esta pessoa nesse momento se torne manifesta, seja real, em nome do Senhor Jesus. Que esta pessoa tenha consciência de que ela está sendo guardada, protegida, aonde ela vai. Assim como a tua palavra diz, em Salmo 91:7, porque 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que o Senhor guarde a sua casa e a sua família. Os anjos do Senhor estão a serviço de você. Creia nessa palavra e que o Pai abençoe a sua casa e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você está conhecendo o nosso canal agora, eu já peço a você, inscreva-se no botão embaixo desse vídeo aqui, botão inscrever-se, e ative todas as notificações. Envie estas orações, essas palavras para os seus amigos. Amém? Se você crê e toma posse dessa oração, digita nos comentários, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei. E que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.